Bom, aleluia. Não sei você, mas eu estou empolgado com a palavra do Senhor, amém? Olha, imagine se durante esses 3 dias Deus fala coisas conosco, nos ensina verdades. Imagina durante 2 anos você estudando a palavra do Senhor. Imagina o quanto Deus pode fazer transformações extraordinárias na sua vida por meio da palavra. Eu quero dizer para você que nenhum tempo, queridos, de preparação, de dedicação é tempo perdido, amém? Deus está te chamando para esse tempo de estudo, de meditação na palavra dele, e é importante que você faça isso debaixo de uma direção do Senhor, amém? A proposta do Rema, queridos, é ensinar a palavra do Senhor para que você frutifique onde você está plantado, lá na sua igreja, no local onde você serve ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, eu quero só fazer um pequeno comentário aqui com vocês. Eu já falei na outra aula, no primeiro dia, mas eu quero falar novamente. Por mais que na Bíblia nós encontramos diversos autores inspirados, amém? Diversos homens que foram inspirados, mas como a gente gosta de falar, só há um autor, que é o nosso Deus, amém? Então, ele inspirou diversos homens. Mas como a gente está estudando a formação do texto bíblico, a gente precisa mostrar também o lado humano da Bíblia. A Bíblia tem um lado humano e também tem um lado divino, amém? E o lado humano da Bíblia, Deus do lado de cima não mandou um raio para escrever, ele usou pessoas, amém? Então, por isso que a gente fala sobre os autores. A Bíblia, na história, a gente encontra cerca de 40 autores que escreveram os 66 livros que nós temos acesso hoje. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento e muitos outros textos também. O apóstolo Paulo escreveu metade do Novo Testamento, Pedro escreveu as suas epístolas, João, Apocalipse, escreveu o Evangelho de João, as suas epístolas também. E nós temos diversas fontes que falam sobre isso. A minha dica para vocês é que, se vocês quiserem ter acesso a coisas mais profundas relacionadas a isso, é importante que você adquira uma introdução do Novo Testamento ou uma introdução do Antigo Testamento. Eu indico uma introdução de um dos melhores professores de grego que já teve no Brasil, foi o Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Ele foi professor num seminário chamado Palavra da Vida, e a introdução dele chama-se Foco e Desenvolvimento do Antigo e do Novo Testamento. Foco e Desenvolvimento do Antigo e do Novo Testamento. Amém? Eu tenho os 2 livros dele, tanto do Antigo como do Novo Testamento, e é uma excelente introdução. O que é que a introdução vai passar? Vai falar sobre autoria, datação do livro, contexto histórico, vai passar esboço também de pregação, esboço do texto sagrado, vai dar dicas essenciais para a compreensão do texto bíblico. Amém, queridos? Então, eu estou passando isso aqui para você e você precisa guardar no seu coração e entender que eu só estou passando o caminho das águas. Existe muito mais, e eu nem estou utilizando a linguagem acadêmica. Eu estou procurando falar em uma outra linguagem para ficar fácil para a gente, amém? Eu gosto de dizer que não basta eu ter uma mensagem, é necessário que eu tenha uma mensagem compreensível, amém? Glória a Deus. Então, falando, deixa eu só passar para onde eu estava. Falando ali sobre as traduções, queridos, é importante você ter essas dicas que eu passei para vocês em mente. Tradução formal, tradução informal e as paráfrases. Tem alguns professores de interpretação, como grandes autoridades, que eles falam assim, alguém pergunta, qual é a melhor tradução? Aí ele fala, a melhor tradução são várias traduções. Eu gosto de dizer o seguinte, é importante você ter várias traduções da Bíblia, amém? Existem aplicativos que você pode ter acesso a várias traduções da Bíblia, mas é importante você atentar para essas coisas. Eu não terei tempo de falar isso porque a aula não é de manuscrito. Mas se eu fosse falar sobre manuscrito para vocês, nós íamos aprender um pouco sobre a massa de manuscritos. Nós íamos falar sobre cerca de 5.000 manuscritos, textos originais, cópias de textos, cópias dos originais. Nós íamos falar um pouco sobre texto crítico,
é sobre texto eclético e texto recebido. E isso vai influenciar na tradução. Então aqui vai uma dica para você. Por que existem traduções diferentes também? Porque algumas seguem uma linha de manuscritos, chamada de textos críticos ou textos ecléticos. E existe outra linha de tradução que segue a linha de manuscrito texto recebido, ou texto bizantino, receptus. Está vendo que parece que eu estou orando em línguas? E isso, queridos, vai determinar muitas vezes na tradução. Vou dar só um exemplo para vocês aqui. Posso dar um exemplo? A Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, que eu considero hoje no português uma das melhores, ela e todas que têm o acréscimo do nome fiel. King James Fiel, ACRF, ACF, todas que têm fiel, elas seguem essa linha de manuscrito que eu estou falando aqui para vocês. Existem outras também, como a LTT, que ela segue também. Mas vamos lá. Essa linha de Bíblia, alguém tem alguma dessa Bíblia aqui? Alguém tem a ACF? Alguém tem a ACF? Não? Alguém tem aqui a King James Fiel? Olha aqui, essa aqui, eu ofertei essa Bíblia ao pastor, não foi isso? A CF. Então vamos lá. Essas Bíblias que seguem a tradução formal, elas usam as casas publicadoras, por exemplo, a tradução da Trinitariana, que é da ACF. Elas usam como base o texto recebido, texto receptus, que é uma linha de manuscrito, certo? E as Bíblias, como NVI, alguém tem NVI aqui? NVI? A NVI segue outra linha de manuscrito, utilizado como texto crítico. Agora vamos entender na prática, para não ficar cansativo, a prática disso. Vamos lá, vamos usar um exemplo na prática, amém? Alguém quer um exemplo aqui? Eu vou citar um texto e eu vou perguntar o que é que diz na sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, verso 13. Abre aí, Filipenses 4, 13. Só para você entender o quanto tem diferença nas traduções. Ok? Filipenses 4, 13. Aleluia. Eu vou pedir para que alguém que tiver a seguinte versão, você vai fazer um sinal com a mão e o diácono, o monitor vai levar o microfone para você ler. Filipenses 4,13. Segura aí. Quem tem a seguinte versão? Quem tem a seguinte versão? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem? Então, alguém lê essa versão aí. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Passa o microfone para alguém. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém tem uma versão que fala diferente? Levanta a mão. Agora entrega o microfone a esse irmão aqui de branco, aqui, o varão aqui. Alô? Filipenses 4,13. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Alguém tem outra diferente? A irmã de vermelho lá atrás, a jovenzinha, mostra para ela. Tudo posso naquele que me fortalece. Naquele. Alguém tem diferente de uma dessas duas? Senhor? Pastor aqui, ó. Lê no microfone. No microfone. Posso fazer todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Quem percebe que tem diferença? Sabe por quê? Porque algumas Bíblias seguiram o texto crítico e outras seguiram o texto recebido. O texto crítico diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aquele quem? Aquele. E o texto recebido diz assim, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Entendeu agora a diferença? Eu só posso alguma coisa em Cristo. Aquele pode ser qualquer outra pessoa. É lógico que o contexto vai levar para Jesus. Amém, queridos? Mas se tratando do texto bíblico, é importante que fique isso bem definido em nós. Eu só posso todas as coisas em Jesus que me fortalece. Porque quem me fortalece é Ele. Amém?
Então, isso é um exemplo. Existem centenas de exemplos que eu poderia passar para você. Vamos mais um, só mais um aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu quero que alguém que tenha NVI leia. Alguém tem NVI? Aí alguém passa o microfone para ele, ele vai ler na NVI. E alguém que tem, pode ser o pastor aqui, lendo a Fiel. 1 Timóteo 3,16. Diz assim: não há dúvida. Crido no mundo e recebido acima na glória. Agora guarda que eu vou pedir uma outra pessoa para ler um outro texto aqui. Segura aí, só para eu explicar algo. Quem percebe que as duas falam que Deus se manifestou em carne? Quem percebe isso? Agora, quem tem a versão que diz aquele? Alguém pode ler, entregar o irmão para ele ler, por favor. Pode ler. Olha como é interessante isso. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Tudo bem. Essa pequena demonstração aqui foi para falar para vocês que, por causa da tradução, pode interferir no aquele ou Deus, aquele ou Cristo. Então veja o quanto é importante você ter opções de traduções, amém? Porque se você lê, grande é o mistério da piedade, aquele se manifestou em carne, aquele quem se manifestou em carne? Não seria mais fácil, eu já fazendo a tradução, dizer quem é aquele? Amém? Mas por que eles não colocam aquele? Porque no texto que eles utilizaram não tinha. Por que eles não colocam Deus? Porque no texto utilizado não tinha Deus. Tinha apenas aquele. Então, por isso que, só para você entender um pouco do drama que é da questão dos manuscritos também. Agora, isso é essencial? Isso vai mudar muita coisa? Não. Mas você sabe que, em certa parte, enfraquece o entendimento. Um exemplo, a que usa Deus se manifestou em carne, fala que Jesus continuou sendo Deus em carne. Amém? Aquela que usa aquele, não fala que é Deus em carne, só fala que é aquele. Entende isso? Mais uma pergunta. Jesus se manifestou aqui em carne, sim ou não? Mas Jesus é quem? Deus. Então, olha o quanto a gente pode extrair algumas verdades acerca disso. Então, seguindo algumas dicas, queridos, tenha outras traduções, use outras traduções para facilitar a sua compreensão também. Amém, queridos? Então, vamos avançar. Eu ficaria a noite toda aqui só mostrando para vocês diferenças que existem. Agora, Saulo, alguém diz, mas existe erro na Bíblia? Existe erro na palavra do Senhor, contradições na palavra do Senhor? Queridos, no texto inspirado, que foi escrito em um idioma diferente, nós não encontramos. Mas se tratando de traduções e linhas de manuscritos, é possível que você encontre faltando algumas coisas ou de formas diferentes. Tudo bem com você? Agora, como nós trabalhamos do pressuposto que a Bíblia é autoridade e é palavra de Deus, nós já nos aproximamos da Bíblia entendendo que é a palavra de Deus e que ela é a autoridade. E aqui eu quero dar uma dica para você. Eu falava com o Ronald isso ontem, que às vezes muitas pessoas elas caem no argumento da autoridade. Como assim argumento da autoridade? Não é o argumento da autoridade bíblica, é argumento da autoridade de homens. Vou dar um exemplo. Existe algum pregador famoso que você escuta esse pregador? Eu vou levantar a minha mão e os pés para você entender. Eu escuto vários pregadores, queridos. Homens de Deus, referenciais na nossa nação. Mas você sabia que nem tudo que esses homens falam deve ser aceito como autoridade final? Por quê? Porque por mais que eles sejam pessoas que a gente admire, por mais que sejam pessoas usadas por Deus, mas a autoridade maior é o texto sagrado. É o texto bíblico. Amém?
Então, vai a seguinte frase, e eu falo isso com respeito. Não é para você desrespeitar seu pastor, não é para você desrespeitar autoridades. Não, eu estou falando isso com respeito. Amém, queridos? Escuta essa frase, é uma frase minha. Olhe, mesmo que seja meu pregador preferido, se ele não for bíblico, eu não aceito. Amém? Mesmo que seja aquela pessoa que eu ouço todos os dias. Tem várias pessoas que eu ouço todos os dias. Mas se ele não for bíblico, se tratando de uma posição doutrinária, não quer dizer que tudo ele tem que provar com um versículo. Mas se tratando de uma posição doutrinária, eu fico com as Escrituras. Por que eu estou falando isso? Porque senão, queridos, as grandes divisões que tiveram na igreja, os grandes problemas doutrinários, justamente porque pessoas usaram o argumento da autoridade e disseram assim, não, se bispo fulano de tal está falando, se pastor fulano de tal está falando, se padre fulano de tal está falando, se professor fulano de tal está falando, deve ser uma verdade que ele é um homem estudioso. Mas sabe, queridos, não devemos usar esse argumento, fique com a palavra, amém? Com a palavra. Paulo escreveu para o jovem pastor Timóteo e ele disse, prega a palavra. Amém? Então a palavra é que é a autoridade final. Agora, se você está dentro de uma denominação, que a denominação tem uma organização, e existem alguns usos e costumes ou doutrinas daquela denominação, necessariamente porque aquilo não está em um texto bíblico, não quer dizer que está errado. Nem tudo a gente precisa de um texto prova. Amém? Existe também a reflexão teológica ou o senso comum. Vou dar um exemplo. Onde tem na Bíblia dizendo que as cadeiras das igrejas devem ficar viradas dessa forma que está aqui organizado? Em nenhum lugar nas Escrituras. Amém? Onde tem na Bíblia dizendo assim, que você deve fechar os olhos na hora que está orando? Não diz. Pessoas confundem porque a Bíblia fala, entra no teu quarto. Naquele contexto que Jesus estava falando. Mas fechar os olhos não tem na Bíblia. Mas é pecado fechar os olhos, queridos? Não. Então, sejamos equilibrados quanto a essas coisas, amém? Então, não é porque não está lá na Bíblia dessa forma que você também não pode adotar. Você pode se submeter, respeitar, sem nenhum problema. Amém, queridos? E existe também, eu sei que eu trabalhei em diretoria de igreja, existe também, toda igreja ela tem um estatuto, existem regras. Uma igreja, por mais que seja um organismo espiritual num contexto geral, mas ela funciona em um prédio. E há uma necessidade de que tenha um reconhecimento das autoridades para que aquela igreja funcione. As igrejas têm CNPJ, as igrejas têm estatuto, as igrejas têm toda uma organização de liderança. Você sabe disso, amém? Então, às vezes, no estatuto de uma determinada igreja, existem algumas regras que não estão na Bíblia. Mas quer dizer que essas regras estão erradas? Não, queridos. Muitas vezes é simplesmente para manter a ordem, a organização naquele ambiente. Você compreende isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Durante muitos anos, eu congreguei na Igreja Batista. Eu me converti na Igreja Batista, primeira Igreja Batista de Arco Verde, Pernambuco, e depois eu fui para a Assembleia de Deus. Então eu tive contato com o contexto reformado tradicional e com o contexto pentecostal. E quando eu pertencia à Batista, existiam regras internas que não estavam na Bíblia, mas não era errado. Amém? Da mesma forma quando eu fui para a Assembleia de Deus. Por exemplo, na Assembleia de Deus, que eu pertencia, nessa Assembleia de Deus, eu não vou dizer o nome da igreja, era Assembleia de Deus e tem um complemento. Mas quando eu fazia parte dessa igreja, lá existia a seguinte regra: só pode ser considerado, só pode ceiar se a pessoa tiver feito o discipulado e tiver se batizado nas águas. Então, era uma regra interna deles ali, eles passavam isso. Não está na Bíblia dizendo que eu só posso ceiar quando eu for batizado nas águas, amém, queridos? Ou quando eu fizer um discipulado, não está. A Bíblia fala sobre a ceia, Jesus deu ceia até a Judas, amém? Mas isso não está na Bíblia, mas para manter uma ordem, uma organização daquela denominação, eles estabeleceram essa regra.
Isso vai fazer o quê? Vai ter algum problema? Não, é simplesmente para a organização. Na Igreja Verbo da Vida, né, onde funciona a escola Rema, na Igreja Verbo da Vida nós já trabalhamos de uma forma diferente, mas nós somos favoráveis ao discipulado. Nós temos um discipulado, tem toda uma organização para que a pessoa também conheça a nossa visão, conheça a visão doutrinária da Igreja Verbo da Vida. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Isso é importante para que não haja divisão, para que haja respeito pelas denominações também. Glória a Deus por isso. Posso avançar? Vamos lá, vamos avançar. Meu Jesus, como diz os pregadores, segura esse relógio, Jeová. Você já viu aquele pregador que ele faz uma introdução de 40 minutos? Ele começa a mensagem dele assim, ó. Quero eu nesta noite, aleluia, falar sobre os 7 nomes de Deus. Jeová Rafá, Jeová Nissi. E ele sai falando isso. Só que a introdução dele é 45 minutos. E aí depois, quando ele começa a mensagem, aí ele começa agora a brigar com o relógio, dizendo assim, relógio te converte. Então, queridos, a gente precisa de ter sabedoria, humildade, quando nós nos aproximarmos do texto. E tudo isso a gente vai aprendendo com a palavra, amém? Eu posso confessar algo para vocês aqui? A gente tá em casa, amém? Eu já fui convencido pelas Escrituras a mudar de opinião. Alguém já foi convencido? Vou dar um exemplo para você. Segura aí. Durante um tempo, eu acreditei que aquele texto do Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, que diz: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Durante um tempo eu acreditei que o ladrão ali não era Satanás. Eu entendia, com base em alguns estudos, que o ladrão se referia às autoridades, ao exemplo do que Jesus estava utilizando ali, do mercenário que não é pastor, e aquelas autoridades que estavam ouvindo o Senhor, e os exemplos de Jesus, e eu dizia assim, não, o ladrão aqui não é Satanás não, o ladrão aqui está se referindo a essas autoridades. Mas depois de um tempo de estudo e pesquisa e meditação na palavra do Senhor, eu disse, não, o ladrão aqui tem que ser Satanás. E a razão é a seguinte, olha que dica legal, talvez você possa ser convencido hoje também, se você cria de uma forma diferente. Que Jesus fala sim sobre outros ladrões no texto, Jesus está falando sobre mercenários, só que ele está fazendo comparação. O mercenário que não é pastor não cuida das ovelhas. E ele sai falando do lobo, do mercenário, e ele cita ladrões. Mas quando chega no verso 10, eu digo que é a parte mais importante, é o desenvolvimento do raciocínio de Cristo. E aí Cristo diz, o ladrão, com o artigo definido no grego é hokreptes, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Quando ele faz o contraste com ele, e Jesus sendo aquele que traz vida e vida em abundância, a oposição a Jesus tem que ser Satanás. Porque nenhum dos outros homens, os ladrões humanos, estariam em pé de igualdade ou capaz de ser oposição a Jesus, senão o nosso inimigo, Satanás. Você está entendendo isso? E as pessoas que entendem que o ladrão ali não se refere a Satanás, eles usam algumas falácias exegéticas. O que quer dizer isso? Eles falam, eu já ouvi esses argumentos, está em livro também, eles falam, em nenhum lugar da Bíblia Satanás é chamado de ladrão. E aí você, quando escuta isso, você diz assim, fica pensando na sua mente, qual passagem Satanás é chamado de ladrão? Aí você não lembra, na hora você fala, é verdade, nenhum lugar da Bíblia Satanás é chamado de ladrão. Só que quem já leu Mateus capítulo 13, a parábola que fala sobre as sementes e os tipos de solos? Quem já leu? Quem lembra que Jesus, explicando a parábola, Jesus fala assim, que uma determinada semente caiu sobre um determinado tipo de solo, veio o maligno e roubou a semente. E o maligno claramente é Satanás. E roubou. Esses defensores também, eles falam assim,
que ali não poderia se referir a Satanás, porque nenhum lugar da Bíblia fala que Satanás destrói. Não há um texto na Bíblia que fala que Satanás destrói, eles afirmam. Mas isso é um erro, queridos, porque no próprio Evangelho de João diz que Satanás é homicida desde o princípio. E a minha pergunta é, homicídio é uma destruição, sim ou não? Aleluia. Então, queridos, eu fui convencido pelo texto que lá se refere a Satanás, sim. Amém? Alguém dá um glória a Deus? Então, deixe a Bíblia te ensinar e convencer você de algumas coisas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, eu vou passar para vocês algumas questões aqui, mas não vai dar tempo de eu ensinar o método para vocês hoje. Por quê? Porque eu quero investir tempo nessas regras de interpretação aqui. Na próxima aula, na sexta-feira, eu vou ensinar para vocês um método de estudo, de interpretação, para vocês estudarem no dia a dia de vocês também. Amém, queridos? Guarda isso e vamos caminhando. Tudo bem? Vamos falar aqui sobre algumas regras de interpretação. Eu passei dicas, agora eu quero falar sobre regras. Essas regras aqui, queridos, elas são essenciais. Você deve guardar essas regras aqui. Amém? Esses slides, queridos, quando eu vou reforçar eles com algumas informações a mais, vou passar para Ronald e ele pode passar o PDF através de um grupo e fazer com que chegue até vocês também. Amém? Vamos lá. Primeira regra que nós temos ali, autoridade das Escrituras. Como eu falei, a Bíblia é a autoridade final. Ponto. Amém? Ah, mas pregador do fogo, do calabachê, aleluia. Ele é um homem de Deus. Amém, ele é um homem de Deus, mas ele não é autoridade objetiva, não é autoridade final. Escuta isso, não há teólogo perfeito. Quando a gente estuda a história da igreja, um grande teólogo que foi uma influência muito grande no cristianismo foi Santo Agostinho. Alguém já ouviu falar em Agostinho? No secular, quando você vai estudar português, quando você vai fazer letras, quando você vai estudar filosofia, quando você vai estudar direito, quando você vai estudar diversas matérias no meio secular, você estuda um pouco da parte teórica. E a parte teórica que fala de filosofia vai falar sobre Agostinho. Então, para você ter uma ideia o quanto ele foi influente, e os escritos de Agostinho até hoje está no ensino das profissões, está no ensino do nosso dia a dia. Agora, Santo Agostinho, por mais que ele teve uma influência muito grande, ele não é autoridade final. Por exemplo, Santo Agostinho falou sobre a Trindade, a doutrina da Trindade. Ele falou algo fantástico. Ele disse assim, ó: o Pai é o Pai do Filho, o Filho é o Filho do Pai, e o Espírito Santo é tanto do Pai como do Filho, unindo-os em um vínculo eterno de amor. Legal, não entendi muito, mas legal. Agora, o mesmo Agostinho criou a doutrina do purgatório. Você sabia disso? Você sabia que a doutrina do purgatório, quem criou foi Santo Agostinho? Que a alma, quando morre, a pessoa vai para um lugar purgar os pecados até ser purificado, sair de lá e ir para o céu. Está na Bíblia isso? Não. Por quê? Porque isso coloca a redenção no sofrimento do homem. Mas a redenção foi no sofrimento de Cristo Jesus. Aleluia, glória a Jeová. Então, por mais que Santo Agostinho teve uma influência muito grande, eu não posso pegar tudo que Agostinho falou e entender como autoridade final. Amém, queridos? Vamos lá. A Bíblia é seu próprio intérprete. Então, dica: quer entender a Bíblia? Use a própria Bíblia como intérprete também. Amém? A Bíblia interpreta Bíblia. A fé salvadora e o Espírito Santo nos ajuda. Como assim a fé salvadora? Quem é crente aqui? Quem nasceu de novo? Você que nasceu de novo, que tem a vida de Deus no seu coração. Quem já leu a Bíblia antes de ir ao Senhor? A gente lia a Bíblia e a gente não entendia nada. Por exemplo, eu lembro de uma vez uma pessoa não cristã lendo a Bíblia disse assim: eu nunca entendi aquele tal de Gênesis. Outra pessoa disse assim: olha, aquele negócio de Gálatas parece um palavrão. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, é um palavrão isso. O que é isso? E aí a gente não entendia essas coisas. Mas uma vez que nós nascemos de novo, os nossos olhos foram
abertos, iluminados. É tão interessante isso, queridos, que a Bíblia fala que após a ressurreição de Jesus, diz a Bíblia que o Senhor abriu os olhos do entendimento dos discípulos, e aí diz a Bíblia, e eles compreenderam as Escrituras. Amém? Então, a fé salvadora, ser salvo, já é essencial, já é o primeiro passo para você compreender as Escrituras. Amém? Quem é salvo aqui? Então você compreende as Escrituras. Eu não compreendo tudo ainda, mas compreendo o essencial você compreendeu o essencial para que você fosse salvo. Amém? E a gente vai caminhando. Então nós temos aí o Espírito Santo também como nosso guia, como aquele que nos ajuda. Vamos avançar. Interprete, agora o negócio vai ficando mais estreito aqui. As experiências pessoais, está errado ali, ó, à luz das Escrituras. Então veja só, interprete as experiências pessoais à luz das Escrituras. Você deve se aproximar do texto e deve dizer assim, o que é que o texto diz sobre essa experiência? Amém? Porque tem pessoas que pegam as suas experiências e eles chegam e falam assim, agora eu entendi o texto por causa da minha experiência. Não. Deixe o texto guiar as suas experiências. Deixe o texto ser o Senhor do seu dia a dia. Amém? Aleluia. Que regra legal. Mais uma. Os exemplos bíblicos só têm autoridade doutrinária se for uma ordem. Eu preciso explicar isso. Quando eu falo dos exemplos bíblicos, eu estou falando de personagens que fizeram algumas coisas. O que eles fizeram só pode ser aplicado para mim, para nós, como doutrina, se for uma ordem. Vou dar um exemplo. Onde diz na Bíblia que eu devo orar no monte? Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Estou esperando o versículo. Ronald, você lembra desse versículo? E quando fores orar, orareis no monte. Tem na Bíblia isso? Não. Mas vamos lá. Nós encontramos pessoas orando no monte? Sim. Podemos usar isso como exemplo para as nossas vidas? Sim. Mas eu posso usar como doutrina? Não. Eu não posso fazer a doutrina da oração no monte. Eu não posso dizer que se você não orar no monte, você não está orando. Amém? Nem tampouco eu posso também dizer que não ore no monte. Alguém entendeu isso? Então, não é porque alguém teve uma experiência que você deve aplicar aquilo como doutrina, a não ser que o Senhor falasse. Jesus, conversando com a mulher samaritana, ela fala assim, uns falam que deve buscar o Senhor no monte e outros em Jerusalém. Jesus fala assim, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, segundo o que Jesus ensinou, o melhor local para buscar o Senhor é em espírito e em verdade. Seja no monte, seja em Jerusalém, seja na igreja, seja dirigindo, seja no banheiro. Em todos os lugares você pode buscar o Senhor. Não podemos fazer a doutrina do monte. Amém? Uma outra coisa. Nós encontramos na Bíblia exemplos negativos. Já pensou se a gente aplica, Ronald, esses exemplos como regra? Quem lembra o caso de Judas? Alguém olha para o caso de Judas e fala assim, nossa, que exemplo legal. Vou fazer a mesma coisa. Não. Por mais que Judas fez o que fez, mas não tem na Bíblia nenhuma ordem dizendo assim, façam tudo o que Judas fez. Não tem na Bíblia. Amém? Então, cuidado com isso. Muitas pessoas falam isso. Vamos para mais um. Agora, essa daqui o negócio vai ficar estreito. Eu vou descer para caminhar com vocês, para caminhar perto de vocês aqui para explicar algo. Eu sei que o negócio fica mais estreito agora, mas Deus é bom, amém? Eu estou armado, né? Se alguém tem alguma coisa contra, eu estou com o meu revólver aqui, que é o meu osso. Então, vocês já sabem, né? Como diz o pastor, eu ando com 2 revólveres, né? Vamos lá. Você sabia que não tem na Bíblia nenhuma ordem, nenhuma doutrina que diga que a gente deve entrevistar demônios? Qual é o teu nome? Meu nome é Zé Pilintra. Qual é o teu nome? Pomba Gira. E o teu? Não tem na Bíblia nenhum versículo que diga assim, ide por todo mundo e perguntai os nomes dos demônios. Mas tem na Bíblia, ide por todo mundo, pregue o evangelho, expulsem demônios, curem os enfermos. Mas, irmão Saulo, a gente tem um caso na Bíblia
que Jesus perguntou o nome de um demônio. O fato de Jesus ter perguntado o nome, ele não estabeleceu uma doutrina. Aleluia. E ele perguntou o nome do demônio e disse assim, quem você é? O demônio disse assim, legião, porque somos muito. E em seguida Jesus expulsou. Jesus não perguntou qual é o teu nome, teu CPF, identidade, quanto tempo você está nessa vida. Não, queridos. Você vai fazer uma pessoa ficar sofrendo. A ideia é você ordenar que ele saia no nome de Jesus. Uma vez uma pessoa escutou eu falar isso e veio falar comigo e disse assim, mas se não souber o nome, ele não sai. Eu disse, a não ser que você use o seu nome, né? Mas se usar o nome de Jesus, é o nome sobre todo nome. Mesmo que você não saiba o nome do demônio ou o nome da enfermidade, se você disser em nome de Jesus, ele tem que sair. Amém? Então, não tem na Bíblia dizendo que você deve fazer a doutrina do perguntar o nome. Amém? Agora, nós respeitamos quem pergunta, eu respeito. Amém? Quem tá perguntando por aí nomes de demônios, eles estão fazendo coisas que eu não estou fazendo. Então, eu respeito. Vamos mais. Você entendeu isso aqui? O tópico 5? Não é legal essa dica? Mais uma. O propósito da Bíblia é mudar nossas vidas. Qual é o propósito da Bíblia? Mudar as nossas vidas. Não é dar respostas científicas. Tem pessoas que falam assim, não, a Bíblia não fala, porque a gente fala, né, Josué orou e o sol parou, mas não é o sol quem para, é a terra. E as pessoas ficam justificando isso, queridos. Tem um homem de Deus, um físico, um cientista, chamado Adalto Lourenço, ele tem um livro sobre Gênesis 1 e 2, são 300 páginas só sobre esses 2 capítulos. Perguntaram isso para o doutor Adalto Lourenço. É um erro na Bíblia, porque diz que Josué orou e o sol parou? A pessoa disse, como a gente sabe, foi a terra quem parou e não o sol. Aí Adalto Lourenço respondeu, olha, eu tenho que dizer para você que eu tenho que te responder isso com outra pergunta. O que não está girando no universo? Aleluia. Ele disse, tudo está girando no universo. Aí ele disse que o milagre foi maior ainda, porque parou tudo. Não foi só sol, foi sol, terra, galáxia, tudo parou. Diga, Deus é bom. Aleluia. Ele dá show, Adalto Lourenço dá show, aleluia. É fascinante mesmo. Vá no YouTube depois, vá lá e veja. Estou brincando com o Ronald. Vá lá e veja depois Adalto Lourenço, e ele vai dar muitas respostas. Por exemplo, Adão e Eva foi o primeiro casal, sim ou não? Caim matou Abel e foi para uma região, e parece que essa região era habitada. Mas toda a humanidade não veio do primeiro casal? Como você responde isso? Adalto Lourenço responde. Vamos lá. Cada cristão tem o direito e responsabilidade de investigar a palavra de Deus. Gente, eu quero estimular você. Seja um investigador do texto bíblico. Pesquise, não fique no superficial, vá profundamente, busque mais. Não é errado você perguntar o texto, questione, busque mais, que você vai encontrar pepitas, pedrinhas de ouro, riquezas nas profundidades das Escrituras. Sabe, queridos, eu tenho servido ao Senhor já durante um tempo, faltam 6 minutinhos para eu acabar, mas noites e noites, minha esposa foi dormir sozinha e eu ficava estudando a palavra do Senhor até 3, 4 horas da manhã. Muitas vezes, queridos, desejando estar com minha esposa, mas eu também desejava o texto bíblico. Eu dizia, Senhor, eu quero me aprofundar, porque eu quero alimentar o teu povo com o genuíno leite, com a palavra santa, a palavra pura. Eu não quero transmitir veneno para o teu povo, Senhor, então eu quero saber a verdade. Faça isso, queridos. Se dedique na palavra do Senhor. Amém? Vamos mais para a gente ganhar tempo. A história da igreja cristã é importante, mas não é decisiva. Então, se você conversa com muitos pastores, teólogos, eles vão usar muito a história da igreja. Eles vão falar, não, na história da igreja aconteceu isso, na história da igreja aconteceu isso. Amém. Podemos usar a história da igreja. Quando eu falo da igreja, eu não estou me referindo à igreja apostólica, eu estou me referindo após a morte dos apóstolos, você vai vendo ali o desenvolvimento do cristianismo. Então, por mais que esses teólogos da igreja, eles falaram de coisas, e é muito bom usar a fonte deles, mas nem tudo que eles falaram
deve ser tratado como autoridade objetiva. Amém, queridos? Então, ela é importante, mas ela não é decisiva. Ela é importante, mas não é decisiva. Um exemplo, alguém quer confirmar que o dom de língua continua, aí ele diz, o dom de língua continua porque na história da igreja nós vemos o dom de língua. Sim, mas eu posso usar o argumento contrário também. Santo Agostinho falou que não existia o dom de língua, de línguas, como línguas incompreensíveis. Não existia. Então eu vou ficar com qual registro? Então fico com a palavra. Amém? Então não é decisivo a história da igreja. 9. Interprete as promessas no seu contexto. Então, se tem uma promessa na Bíblia, veja o contexto daquela promessa para facilitar a sua vida também. Por exemplo, Jesus falou em Mateus 24, Jesus fez a seguinte afirmação. Jesus disse, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. E aí Jesus vai falar e citar o exemplo dos dias de Noé e vai falar algumas coisas relacionadas ao período tribulacional e outras coisas. O que é que você deve fazer? Jesus estava falando daquilo dali, que quando ele voltar, eu, a igreja, estarei lá olhando e vendo tudo isso e vai vir o juízo sobre mim. Não, você vai entender todo o contexto. Jesus estava falando daquilo dali em que contexto? Ele estava falando de arrebatamento? Não estava falando de arrebatamento. Amém? Então você vai interpretar a promessa no contexto. Por fim, Deus quer que compreendamos o que Ele falou. Então, Deus falou algo, Ele quer que a gente tenha a correta compreensão daquilo que Ele falou para as nossas vidas. Amém, queridos? Eu queria falar um pouco sobre tipologia ainda, mas 3 minutos. Vamos ver o que dá. Tipologia. Na Bíblia nós encontramos tipologias. O que é uma tipologia? Eu coloquei um tipo é algo ou alguém real que existiu ou existe na história, mas que aponta para algo ou alguém futuro. O Dr. Grant R. Osborne, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele diz o seguinte, a tipologia, ele vai falar, difere da profecia. Olha que definição interessante. A tipologia diferencia-se da profecia, pois esta é direta, e seus textos se voltam para o futuro e predizem diretamente o acontecimento do Novo Testamento. Já a tipologia é indireta e, de forma análoga, relaciona o acontecimento do Antigo Testamento ao do Novo Testamento. Não entendi, Saulo. Vou dar um exemplo e você entende. Por exemplo, Adão é um tipo de Cristo. Amém? Como eu sei? Porque Paulo falou ali, Romanos 5, do 14 ao 21. Outro exemplo, os dias de Noé e de Ló é um tipo do julgamento futuro. Lucas 17, 28 a 30, referência de Mateus também. Mais o Cordeiro da Páscoa, um tipo do sacrifício de Cristo Jesus pelos pecados. Ou não é? Quando a gente fala o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem é o Cordeiro? Jesus. Mas Jesus é um Cordeiro mesmo, um Cordeiro? Não, mas a Páscoa e os sacrifícios que existiam no Antigo Testamento, focando também no Cordeiro, apontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus. Isso é tipologia. Amém, queridos? Isso é possível você ver também. Vamos mais. A serpente de metal é como um tipo de Cristo. Não sei se você já viu, mas lá no Antigo Testamento o povo estava sendo picado por serpentes. Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de metal e todos que fossem picados olhassem para aquela serpente e eram curados. Aí Jesus pega esse exemplo e diz assim, o Filho do Homem vai ser levantado. E todos que olharem para ele, eles serão salvos, eles terão vida. Amém? Então aqui, a referência bíblica. E por fim, o casamento de um homem e sua mulher como um tipo do relacionamento de Cristo e a igreja. Efésios 5, do 25 ao 33. Amém? Isso é tipologia. Na próxima aula, eu vou ensinar para vocês um método de estudo. Amém? Ronald pode vir, glória a Deus. Aleluia. Eu posso dar um aviso? No dia 26, queridos, no domingo à noite, eu estarei ministrando na igreja, aqui na Igreja Verbo da Vida. E eu vou ministrar sobre cura divina. Se você está doente ou conhece alguém que está sofrendo com alguma enfermidade, traga essa pessoa, porque nós cremos no poderoso nome de Jesus e cremos que várias pessoas serão curadas por meio do poder de Deus. Amém? Dia 26, no domingo à noite,
o horário do culto? Às 18 horas. Amém?